Existem discursos que marcam a história, e existem aqueles que de fato a redefinem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia de uma verdadeira obra-prima da oratória. Essas 4 palavras todo mundo conhece. Mas a genialidade do discurso de Martin Luther King Jr. vai muito além do que ele disse. O segredo está em como ele construiu cada frase, cada imagem, cada silêncio. Então, fica a pergunta: o que exatamente eleva esse discurso de ótimo para uma obra de arte que não envelhece? Vamos desvendar as engrenagens, as técnicas retóricas que fazem dele algo tão poderoso. Para a gente entender essa genialidade, vamos analisar o discurso em 5 partes essenciais. Primeiro, a feroz urgência. Depois, o pudor da alusão. Em seguida, o contraste entre força da alma e força física. Daí vem a arte da repetição, que é icônica, e por fim, a consolidação de uma voz profética. Olha que interessante. Ao contrário do que muita gente pensa, o discurso não começa com um sonho, ele começa com um soco na mesa, com a urgência feroz do agora, uma demanda por ação imediata. King não está ali só fazendo um pedido político, ele está, na verdade, convocando a nação a ter uma espécie de fé, uma fé secular nos seus próprios ideais de fundação. Ele coloca a igualdade não como um favor a ser pedido, mas como uma promessa que já foi feita e que precisa ser cumprida, e precisa ser cumprida agora. E para dar peso a essa urgência toda, King não usa só a paixão. Ele é mais esperto. Ele tece nas suas palavras referências literárias profundas, adicionando uma camada de autoridade, de peso intelectual. E aqui tem uma manobra retórica que é simplesmente brilhante. Ele pega aquela frase famosa de Shakespeare, um inverno do nosso descontentamento, e a reinventa. Ao falar de um verão escaldante, ele faz 2 coisas incríveis. Primeiro, ele faz a gente sentir o calor, a opressão da injustiça. E segundo, ele manda um recado. Assim como o verão, esse descontentamento é uma força da natureza, não dá para ignorar. Ok? Então a urgência foi estabelecida, o argumento foi fortalecido intelectualmente, e agora? Agora King se volta para o coração moral do movimento, a não violência. O contraste que ele desenha aqui é muito visual, quase visceral. De um lado, a força física, a brutalidade da opressão, os cães, as mangueiras de incêndio, e do outro, a resposta que era exigida, uma força da alma, que não se quebra. E no centro dessa força da alma, tem um conceito que é ao mesmo tempo poderoso e paradoxal. Um conceito que o King chama de sofrimento criativo. Essa frase, ela resume uma ideia central do movimento. A ideia de que aguentar a injustiça sem revidar não é fraqueza de jeito nenhum. Pelo contrário, é um ato de poder, uma força que redime, que tem a capacidade de transformar a sociedade inteira. E é a partir dessa base moral sólida que King começa a construir o clímax emocional do discurso. A parte que ecoaria para sempre na história. Aqui, ele usa uma das ferramentas mais antigas e eficazes da oratória, a anáfora, que é basicamente repetir uma frase no início de várias sentenças. Com o famoso "eu tenho um sonho", ele não está só declarando uma esperança. Ele está construindo um ritmo, um crescendo, quase um mantra. Cada repetição, como em "um dia hoje", vai reforçando aquela visão, tornando ela cada vez mais real, mais palpável. O discurso se transforma num verdadeiro hino de esperança. E sabe o que é mais impressionante? Nesse momento, quando ele começa a clamar que a liberdade ressoe, King simplesmente larga o texto que tinha preparado. Ele está improvisando, falando não mais como um político lendo um roteiro, mas como um pastor sentindo e canalizando a emoção da multidão. E, pro gran finale, ele faz uma coisa curiosa. Ele cita a letra de uma canção. Ué, por que terminar um discurso tão autoral e poderoso com as palavras de outra pessoa? A resposta é simples, porque a música vai além da política. Ao citar uma canção patriótica conhecida por todos, ele transforma a causa de um grupo específico no sonho de uma nação inteira. A música cria um sentimento de unidade, de memória compartilhada. Ela une todo mundo que está ali sob a mesma bandeira de esperança. É genial. E o resultado de tudo isso? Bom, esse discurso não só mudou o debate sobre direitos civis. Ele cimentou o papel de King como uma voz profética para a nação. Um papel que ele abraçaria de forma ainda mais intensa nos anos seguintes. Essa dimensão de profeta fica arrepiante quando a gente ouve o seu último discurso, feito na noite anterior ao seu assassinato. É quando ele diz exatamente estas palavras.
A alusão aqui é impossível de não ver. Ele se coloca no papel de Moisés, o líder que guiou seu povo até a beirada da terra prometida, sabendo, tendo a fé de que eles chegariam lá, mesmo que ele próprio não fosse entrar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final e bem poderosa. A história é feita só de grandes eventos? Ou será que é a linguagem, as palavras que a gente usa, que realmente moldam esses eventos? A obra-prima de King parece sugerir que as palavras certas, ditas na hora certa, não apenas descrevem a realidade, elas podem de fato criá-la.